E um dos assuntos mais discutidos hoje é o assédio moral, que é quando o trabalhador é exposto a situações constrangedoras e humilhantes. E as mulheres ainda são as maiores vítimas nas empresas. Para falar sobre este assunto, nós recebemos o advogado Aparecido Inácio. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu acho que a gente pode falar que o assédio moral é tão antigo quanto o trabalho, não é? Agora, a novidade é a banalização disso, por isso a gente tem que discutir amplamente, não é verdade? Exatamente, até porque o assédio moral, embora considerado uma doença da modernidade, ele sempre existiu pelas atitudes pessoais que as pessoas fazem, pela forma como as pessoas agem, especialmente aqueles que detêm cargos hierárquicos. Geralmente, na sua maioria, o assédio moral se caracteriza dentro de um processo de subordinação hierárquica, embora também os estudiosos venham considerando que ele se dá de maneira horizontal. De maneira horizontal? Sim, é possível que ocorra assédio moral também entre um funcionário para com o outro. Entendi. Grupos e panelinhas, mas geralmente ele se dá do chefe para o subordinado. Do chefe para o subordinado, olha só. E como mais? Quais são as características reais do assédio moral para quem está acompanhando o programa, doutor? O assédio moral ele se caracteriza principalmente por atitudes repetitivas de discriminação, de pressão psicológica, de extrapolação da conduta do chefe através de gestos que magoam e que machucam a integridade física e psíquica do trabalhador. É basicamente gestos ou também com palavras? Palavras, atitudes, certo. A forma de pressão, o relacionamento, situações como, por exemplo, discriminação no ambiente de trabalho, a dificuldade de comunicação entre o chefe e o subordinado, mensagens cifradas, exercício de tarefas, determinar a exigência de tarefas impossíveis de ser realizadas, a fixação de metas inatingíveis, certo, né, que ele sabe que o ser humano não come. Há situações, inclusive, que os trabalhadores são levados a momentos vexatórios. Recentemente, um grande banco foi condenado a pagar uma indenização para o trabalhador, porque naquele departamento os trabalhadores que não conseguiam atingir a sua meta, eles tinham que fazer a dancinha da garrafa. Olha em cima de um balcão. É bom a gente exemplificar, não é? Exato. Há um outro caso, também absurdo, que aconteceu no Rio Grande do Norte, em que uma empresa de vendas de porta em porta, ela tinha um grupo de vendedores. No final do mês, ela reuniu os vendedores. Aquele vendedor que não conseguia atingir a meta, ele recebia um bode. Um bode com 4 patas, com barba. Ele é o bode expiatório mesmo da situação. E sabe o que acontecia? Ele tinha que levar aquele bode para casa dele. Cuidar daquele bode o mês todo. E no mês seguinte ele trazia o bode para a empresa. Nossa, se ele não conseguia atingir a meta novamente, ele tinha que levar o bode de novo. Até que o Ministério Público entrou e acabou com essa farra do bode. Nossa, meu Deus. Bom, já que já está então explicado que essa humilhação então repetitiva e prolongada, como a pessoa que está percebendo que está sendo então assediada, violentada moralmente, faz para se defender? Ela tem que ir juntando provas, doutor? Tem que se preocupar com isso. Por quê? O assédio moral, ele geralmente ocorre de uma maneira sutil, de uma maneira subjetiva. Ninguém avisa que vai assediar o outro. Geralmente as chefias, quando assediam, elas fazem isso a 4 paredes. Né? Então é difícil não está tão aos olhos assim, escancarado, não é? Com a modernidade hoje é possível, por exemplo, quando o trabalhador receber repetidos e-mails de que está sendo pressionado, ele pode guardar isso aí. Mas dificilmente a prova do assédio moral é documental. Geralmente as provas do assédio moral são testemunhais. Então para isso as pessoas têm que se cercar de provas de testemunhas. Mas é necessário, acima de tudo, chamar a atenção para a importância de um ambiente de trabalho saudável. Lógico. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras devem se prevenir para que no ambiente de trabalho haja um bom relacionamento, né? E as empresas devem fiscalizar os seus subordinados que ocupam cargos de gerência, de supervisão, para verificar se eles estão criando um ambiente de trabalho saudável. Com certeza, tem que fiscalizar, é verdade. Agora, por exemplo, tem um pacto de tolerância, não é verdade? Muitas vezes a pessoa fica no silêncio, com medo. É bom a gente aconselhar para que não façam isso, não é? Perfeitamente. E sabe o que acontece muitas vezes? O assediado, seja mulher ou homem, ele pensa muitas vezes de tanta pressão que o chefe faz, que ele é o culpado. Ele acaba dando razão para o chefe. Né? Recentemente uma empresa foi condenada a pagar R$42 mil por uma empregada porque chamava ela de loira burra. Loira incompetente. E ela acabou entendendo que aquilo era um problema dela mesmo. Eu defendi um trabalhador que ele foi acometido da síndrome do pânico. Por causa disso? Por causa do ambiente de trabalho negativo que ele vivia. Então, o que aconteceu? Aquilo deu a ele um problema psicológico tão grande que ele não ia trabalhar.
Ele não conseguia trabalhar. O síndrome do pânico, quem sabe, é aquela situação momentânea que o trabalhador acha que, por exemplo, esse teto vai cair na cabeça dele. O doente da síndrome do pânico. Sim, ou ele vai passar por um viaduto, acha que o viaduto vai desabar com ele naquele momento. Então ele não ia trabalhar. A família dele só ficou sabendo que ele estava sendo assediado e que ele sofria desse problema quando receberam a notificação de que ele estava sendo demitido por abandono do emprego. Olha só. Mas a esposa falou, ora, como que ele está sendo demitido por abandono de emprego se ele vai trabalhar todo dia? Aí fomos investigar e constatamos que ele tinha essa doença. É uma realidade, realmente. A gente tem que discutir, a sociedade tem que ficar alerta. Eu vou dar o site, então, porque tem uma cartilha aqui informativa sobre assédio moral. Quem quiser mais informações, www.inaciopereira.com.br. Exato. Muito obrigada. Nós vamos deixar essa cartilha como prova aqui, exatamente para estimular as pessoas a fazer um trabalho preventivo, evitando o assédio moral. Então, vou deixar com a produção. É uma colaboração nossa e está disponível no nosso site. Obrigada pela presença, doutor. Bom, agora é hora daquela paradinha rápida, voltamos já com o som da banda Os Residentes. Não saia daí.